Vamos receber nosso terceiro empresário da noite, é o Túlio Alves de Souza, que ele trabalha com padaria funcional sem glúten, sem lactose, sem açúcar. Também é bem específico, também um público aí bem nichado. O problema dele é informar o nosso cliente que existimos, desmontar as informações erradas sobre dieta sem glúten, preconceito ao produto, criar rotina ao cliente, está numa cidade pequena do interior do... Bom, ele já identificou aí os 3 problemas numa tacada só, tá certo? Já vejo que tem um problema quase que estrutural aí de reeducação alimentar aí no Brasil, mas estamos aí. Túlio, boa noite, obrigado pela sua participação. Eu agradeço, muito obrigado aí pelo convite. Em qual cidade você está, meu amigo? Você está no Rio de Janeiro, em qual cidade? Eu estou na cidade de Volta Redonda, é uma cidade de 250 mil habitantes. Não é uma cidade pequenininha, mas é uma cidade pequena em relação a São Paulo, que é onde tem bastante padaria sem glúten. Uhum. E tem várias padarias, vários empórios, restaurantes sem glúten em São Paulo. E a gente trouxe para cá, para Volta Redonda, para trazer essa novidade para cá. Vínhamos crescendo bastante até setembro, agosto de 2023, e a gente estagnou. E a gente queria entender aonde foi o nosso erro aí. A gente eu pontuei aí vários erros que a gente acha que está cometendo, que pode ser regional, mas ao mesmo tempo a gente está trabalhando para tentar reverter isso aí. A gente está apalpando em várias coisas, vai estar tentando desvendar onde a gente pode conseguir acelerar o conhecimento do pessoal em relação à nossa padaria, em relação a essa alimentação sem glúten. Já fizemos várias coisas, já tráfego pago, já fizemos TV, a parte de retorno na internet, no Instagram. Eu estava ouvindo até aí vocês falando aí do Flit. Eu gostei muito dessa sopa de letrinhas, interessa muito. A gente começou a atacar em relação às mídias sociais, colocamos no TikTok, colocamos no YouTube, não na mesma forma que o Instagram realmente é o que responde melhor. A gente fez um trabalho bem forte com o TikTok, mas a gente viu que o Instagram é o que responde melhor em relação a esse retorno de gasto, em relação ao que a gente converte na loja. Isso que é o principal, que a gente não quer ter um monte de seguidor, a gente quer criar venda, mas como uma coisa leva a outra, a gente acaba medindo por isso. E aí que mora todo o problema. A gente verifica, eu não sei se eu estou falando demais. Não, pode continuar, por favor. Por favor. Então, estão sendo pontos bem claros, né? Eu acho que ele tem bastante clareza aí em todos os seus pontos. Vai lá, Davi. Já dá pra gente trabalhar, na real. Eu queria primeiro entender, algum dia já esteve bom? Tipo assim, você já chegou num ponto que você falou, tô mega satisfeito com a quantidade de clientes que tá entrando aqui, ou com o lucro que meu negócio tá dando, e agora você teve uma baixa de faturamento? O que é que rolou? A gente estava indo muito bem, o crescimento variava de 20% a 80% em relação a 12 meses para trás. A gente estava crescendo muito bem, satisfeito com o lucro, satisfeito com o que está entrando. Acho que nem o Abílio Diniz estava feliz com isso. Gostei. Faleceu sem estar satisfeito. Enfim, aí a gente estava indo muito bem, a gente estava com uma esperança muito boa, vendo já começando a pegar o dinheiro ali, metendo a mão no dinheiro, já estava ali nos 2 anos de loja, 1 ano e meio de loja, então estava muito interessante. A margem estava muito boa, a gente conseguiu alcançar uma margem muito boa, e aí que a gente ficou preocupado, a gente colocou um pé para trás, tentamos ir para promoção, a gente verificou. Isso foram várias vezes. Promoção não tem aquele retorno de promoção igual a gente vê em supermercado. Anuncia promoção e chove de gente na mesma hora. A gente verifica, na verdade não verifica isso.
A gente faz a promoção, faz alguma coisa para sair, mas não tem aquele avanço em relação a isso. Então, o que a gente, nesse momento, o que a gente acha, e aí que eu quero a maior crítica possível, é tentar capilarizar o máximo possível, tentar acelerar esse alcance de público, esse alcance de consumidor, para a gente trazer para a loja. Deixa eu passar a palavra aqui, Túlio, para o Marquinhos. Eu acho interessante porque você falou que tem bastante concorrente também, né? Não, na verdade, em São Paulo. É um público elitizado. Tá certo. Em São Paulo tem bastante concorrente. Na verdade, não é concorrente, né? Eu sou teu cliente, viu? Ó, eu tenho problema com glúten e lactose. Sou teu cliente. Vai lá, Marquinhos. Seja bem-vindo. Eu acho que um ponto, voltando a olhar para o ponto que estava acontecendo antes, a gente tem hoje um ecossistema de celíacos, ele é muito interessante, porque os consumidores desse produto não são só os celíacos, né? Os consumidores desse produto são todas as pessoas interessadas em ter uma mudança de estilo de vida. O ponto que eu quero trazer aqui é que você hoje está levando um produto para uma região que não tem essa cultura. Então, eu conheço bem, como carioca, na região de Volta Redonda, uma região super interessante ali, que está ali. Eu acho que a gente tem uma dificuldade porque dá pra gente puxar alguma coisa de turismo, mas a gente precisa entender que o teu business, ele não é um business só, eles são muitos ao mesmo tempo. Então, a gente vai ter que dar várias orientações aqui. Mas primeiro ponto aqui, em relação ao produto e em relação ao seu produto celíaco. Quando a gente fala hoje de um produto como o seu, é interessante que você comece a mapear qual é a comunidade em volta que você pode atentar. Deixa eu trazer um conceito de startup aqui, que a gente chama de TAM, SAM e SOM. Uma sopa de letrinhas que basicamente o TAM é o Total Addressable Market, mercado total endereçável. Hoje você tem que pegar o mercado de pessoas celíacas, né? Então esse é o TAM. Porém, você tem dois outros itens, que é o SAM e o SOM. Vou só no terceiro, que é o SOM, que é o mercado que você consegue obter. Quantas pessoas celíacas são acessíveis no teu raio de atuação? Se você não tiver esse dado, você nunca vai saber se você está vendendo muito ou pouco. Ou seja, pode ser que você esteja vendendo pra caramba, só que a quantidade de público interessado no seu produto seja pequena e você não saiba essa diferenciação. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, vou voltar no que eu sempre falo, que é canais alternativos de receita. Ou seja, você está tentando hoje focar o teu produto na venda, por exemplo, no restaurante, ali no teu salão, tem um ponto direto. Você produz e vende direto. Talvez você possa, mapeando o teu cliente, talvez aquele protocolo Maomé, né? Talvez não dá para você precisa começar a ir direto no teu cliente. Então, por exemplo, distribuir em delivery, ou então criar produtos congelados, então para que você possa distribuir isso em novos canais de distribuição também. Para isso, você tem que mapear duas coisas, cultura e contexto, né? Então, talvez você está desenvolvendo um produto dentro de um ambiente onde a cultura não está estabelecida, as pessoas não têm esse hábito, e outra coisa é em relação ao contexto. O contexto no qual você está tentando emplacar o teu produto talvez não seja tão fácil. Aplicar um produto como esse em São Paulo, que é uma cidade de milhões de habitantes, é um pouco mais fácil, porque como você tem muita gente, como você falou agora na audiência do Instagram, tem muita gente, automaticamente você consegue criar essa segmentação e fazer esse agrupamento em cima da intenção. Numa cidade menor, 250 mil habitantes, você precisa se relacionar com a comunidade, e automaticamente se relacionar com a comunidade que tenha a princípio, seja uma comunidade de celíacos, seja mais fácil, e por consequência, na rebarba, você pega pessoas como eu, que não são celíacas, mas que adoram comer um produto nessa linha. Ô, Kessel, é algo elitizado, né? Quando a gente fala de alimentação sem glúten, provavelmente aquele consumidor, ele tem uma orientação nutricional, ele já tem uma educação alimentar muito apurada. Então, qual que seria aí tua dica aí de marketing, o que você quer falar aqui pro nosso amigo Túlio para que ele possa colocar em prática? Eu acho que são as duas coisas. Mais uma vez, um produto de nicho, né? E o que o Mackenzie trouxe é bem interessante, porque um ano e meio, né? Um pouco mais de um ano e meio que você tá com a loja, né, Túlio? Um ano e meio já estava com um crescimento muito bom, e agora eu tô com 2 anos e meio. Tá. Você tem um produto de nicho, naturalmente com valor agregado. Cada vez mais as pessoas estão tendo a franqueza de falar ou se diagnosticar, independente se seja celíaco ou não. Hoje está muito mais transparente isso. Então, as pessoas procuram produtos para esse nicho.
talvez o pulo do gato seja exatamente como a Mackenzie falou. Qual que é o seu público? Seu público primário em Volta Redonda e aonde você consiga entregar o seu produto. E o segundo passo é, será que todo esse movimento que você teve nesses primeiros 1 ano e meio eram celíacos? Ou alguém que conhece, foi lá, comprou, ou alguém que ficou sabendo e foi lá, experimentou e se sentiu melhor comendo um produto com menos fermentação, enfim, sem glúten e tal. Eu acho que você precisa mapear aonde você está em Volta Redonda. Falar de São Paulo realmente é um cenário totalmente diferente, porque aí você tem 12 milhões de habitantes. Enfim, não é que você não precisa, mas esse mapeamento ele pode ser num segundo momento, porque você tem volume. Mas eu acho que o primeiro passo seria esse. Tentar identificar esse boom que você teve e talvez o que você está vivendo agora é o que você vai conseguir dentro desse seu mercado. Já não é um produto de novidade. Ele continua sendo um produto nichado, mas as pessoas agora estão entendendo que ele não é um produto de novidade. E outra, verificar se não teve abertura de concorrentes. Uhum. Que isso também é muito importante. O efeito novidade pode ter acabado, é isso? Exatamente. Exatamente. Porque, por exemplo, quando eu cheguei aqui em São Paulo, pra mim não tinha em Maceió, sei lá, uma padaria funcional. Então eu nem sabia que eu tinha problema com glúten e com lactose, mas eu fui lá experimentar. E talvez esse fato tenha trazido uma informação que você interpretou errada dentro do teu radar, como se fosse uma tendência de mercado, quando na verdade era apenas uma conjuntura do efeito novidade que havia sido gerado a partir dessas pessoas que estavam buscando, mas que não estavam dispostas a serem consumidoras ativas, mas que queriam ir lá uma vez para saber como é que era, sabe? Uma coisa que eu constatei em São Paulo, apesar de ser um mercado completamente diferente, é que é a mesma coisa aqui. Se eu apostasse só em celíaco, eu morreria. E facilmente, porque não ia ter mercado para o celíaco. São poucos celíacos em relação à população, e os celíacos que tem, nem todos têm a grana para comprar um produto com ingredientes tão caros, como tem na padaria. Aí a gente viu que ele não só focava nos celíacos, mas focava também nos diabéticos. Quem fala assim, o ponto-chave é o diabético. Foi até na Grão Fino, que tem aí em São Paulo, uma padaria muito bacana. Que eles falaram, vocês têm que... Não adianta só focar em celíaco, vocês têm que focar também no diabético, que tem que cortar a farinha branca. Então aí que começou uma dica boa naquele momento. Só de tirar uma dúvida aqui, que eu ouvi aí do Mackenzie, sobre a relação de relacionamento com comunidade. Como é que eu posso fazer isso? Com o YouTube, com o Instagram, ou tem que ir presencial mesmo, feira? Rapaz, eu tava pensando aqui exatamente como você dá essa dica disso aqui, assim, acho que a primeira coisa que você tem que fazer, Túlio, é pensar, por exemplo, fazer chá das 5, cara. Faz um chá das 5, começa a convidar, por exemplo, pega nutricionista, pessoas da região, começa a fazer atividades, assim. Eu queria entender melhor como é que era teu salão, que eu tentei entrar no teu canal aqui para ver como é que é o teu ambiente. Então, por exemplo, eu acho que 2 coisas você pode começar a utilizar. Uma delas é ter uma decoração instagramável, isso hoje chama muita atenção. A gente tem uma doceria que é horrível aqui em São Paulo, não vou falar o nome, mas que é Pode falar? Pode falar? Pode falar. É aquela que é japonesa, que tem uns doces horríveis, o gosto é horrível, mas Que bomba no TikTok, que bomba no TikTok. É horrível mesmo. Nossa, cara, se minha filha me fez ir nesse lugar aí. A liberdade, não é? Tem um monte de lugar, cara. Os doces são horríveis, mas o negócio como é bomba no TikTok, minha filha fez ir lá, cara. Tipo, é ruim pra caramba. Então, Lotado. hoje o lotado. conceito instagramável ajuda você a vender. Isso é um igual ponto sorvetinho com importante. cara de peixe, tu já viu isso também, que é ruim demais. Esse, Bomba, cara. velho, estoura. Agora eu que vou ser cancelado pela comunidade aqui, falando que eu tô... Mas o doce é ruim, eu sou gordo, eu gosto de comer e é Não, ruim. Cê era. Você tá seco agora. O Instagram dele tá muito bonito, por
sinal. Tá bonito, mas não mostra salão, não mostra... É um pouco do que não teve, por exemplo, no Instagram da nossa outra convidada, tinha mais humanização, tinha mais gente. Eu tô sentindo falta de gente, tem muita coisa de produto ali, mas eu sinto falta de gente. Eu acho que tá lindo demais. Eu acho que tá faltando um pouco mais de humanização. E a outra coisa, como respondendo a cultura que ele falou, é o seguinte, faz evento de café da manhã, faz brunch, entendeu? Assim, até pra você demonstrar o seu produto, porque eu vejo que as pessoas, às vezes elas têm, eu acredito que seja um produto de valor agregado mais alto, um produto mais caro, às vezes você faz uma atividade, um brunch, você começa a fazer com que as pessoas vão lá pra fazer experimentação. Então a experimentação, ela quebra essa primeira barreira, faz com que as pessoas comecem a ter essa primeira experimentação do teu produto. Então, começa brincando, faz um chá das 5, faz uma tarde de sábado com jogos, sabe, com board games, jogos de tabuleiro. Começa a pegar atividades paralelas para que você possa atrair as pessoas não só para consumir, e consumir possa ser um complemento. Eu tive uma vez em Brasília, numa casa de doces, e que eu cheguei lá, estava super interessante, porque eu fui fazer uma gravação, inclusive pro Sebrae, pro canal Empreender, foi interessante pra caramba, porque tava tendo uma aula de crochê. Então tinham muitas senhoras lá aprendendo a fazer crochê. Então assim, e a aula era gratuita de crochê. E obviamente, como elas estavam lá fazendo crochê, automaticamente elas consumiam. A Starbucks faz um negócio muito interessante. Eles se vendem como uma cafeteria, mas na verdade ali é um espaço de coworking. As pessoas trabalham de lá. Então é isso que eu tô te provocando. Começa a criar atividades paralelas para que você possa fazer com que você tenha um fluxo maior de pessoas. Porque o tráfego não precisa ser só o pago, aquele que você gasta dinheiro nos canais digitais. Você pode criar pequenos eventos, pequenas atividades e eventualmente, sei lá, palestra com a nutricionista da região tal, para falar da importância do produto sem glúten. E você serve ali um produto. Às vezes dá pra fazer, tipo, a cooking class, a aula de como fazer o pão sem glúten. E aí uma aula gratuita pra comunidade, que atrai esse público, roda tráfego, traz cliente novo pra dentro Pode convidar o Mackenzie pra fazer um consumo ali, de uma degustação também no seu lugar. Um influenciador ali também. Eu posso virar influenciador também lá na região, não tem problema nenhum. Né? E isso é muito legal, porque hoje em dia e é natural, porque realmente traz resultado e funciona. A gente pensar muito em rede social. Pô, meu negócio não tá indo bem, pô, é alguma coisa errada na rede social. Não é frase de efeito, mas hoje você tem que pensar fora da caixa. Porque vai ter muita gente fazendo também rede social. Vai ter muita gente colocando o produto dele ali, dizendo que é o melhor produto para celíaco da região. Então, isso que o Mackenzie trouxe é bem interessante. Você pensar em alternativas que tem a ver com marketing, porque é um posicionamento da sua marca, do seu produto, mas que não necessariamente é uma foto bacana numa rede social para chegar em não sei quantas mil pessoas. Às vezes você fazer, talvez o que ele trouxe ali, um exemplo, você faz uma palestra com um nutricionista, põe ali 20, 30 pessoas, efeito pirâmide. Põe a menina influenciadora fitness da região, lá, exatamente. O nutricionista que tem uma certa influência ali, faz uma bagunça. Aí você faz até um negócio mais híbrido, né? Porque é presencial. Me convida pra lá também. É digital também. Você tá convidado. Tá convidadíssimo. Deixa eu só fazer uma provocação, pegar aqui o que Kessler falou. Ele falou de rede social. Eu acho muito importante deixar cada vez mais claro que a gente confunde ferramentas de rede social e uma rede social. Então, se você, por exemplo, a primeira rede social que eu participei foi a galera da rua, que eu brincava, jogava bola. Depois eu fui pra escola, fiz uma outra rede social na escola. Então, assim, hoje a gente tem muitas ferramentas de rede social. E a tecnologia, ela tem que a gente tem que parar de olhar pra tecnologia como fim, entender que a tecnologia é um meio para que a gente possa atingir o nosso objetivo. Bom, excelente. Deixa eu agradecer a participação do nosso amigo Túlio Alves de Souza. Isso aí, Túlio. Boa sorte com a Lalá Funcional, sim, a padaria. Muito bacana. Então ele se deu bem, hein, cara? Se ele aplicar essa consultoria aqui, ele tá gigante. Pô, depois eu quero que você volte aí pra nos contar, Túlio.